Olá, eu sou Frei Alfredo, missionário naciano, e aqui neste canal, como de costume, compartilhamos a palavra de Deus cada domingo. E este é o domingo da solenidade de São Pedro e São Paulo. Celebra-se Pedro e Paulo, as duas colunas da igreja. E esta solenidade, pela sua importância, toma o lugar do 14º domingo do tempo comum. Desde já eu peço que você possa aproveitar essa partilha, peço também que você possa curtir, compartilhar com quem imagine que possa aproveitar e principalmente se inscrever, que nos ajuda bastante. Muito bem. Então, tu és Pedro, eu te darei as chaves do reino dos céus. Com a intenção de afastar os seus discípulos do fermento dos fariseus, que Jesus já havia mencionado, quer dizer, a doutrina dos fariseus, esta vivência religiosa totalmente contraditória dos fariseus, Jesus os leva para longe da situação religiosa judaica. Não os tira apenas de um lugar, mas quer afastá-los desse pensamento e os conduz para o extremo norte do país. Este é o evangelho extraído para esta liturgia da solenidade de São Pedro e São Paulo. Nós então temos aqui para este evangelho Mateus capítulo 16, de 13 a 19. Mateus 16, de 13 a 19. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, começa anunciando o autor do evangelho. É uma região que está situada no extremo norte do país e é uma cidade construída por um dos filhos de Herodes, o Grande, que o filho se chama Filipe. Era chamada assim para distingui-la da Cesareia Marítima, outra cidade com o mesmo nome. Na época de Jesus estava em construção ainda essa cidade. É um importante aspecto, detalhe, que perto dessa cidade se encontrava uma das 3 nascentes do Rio Jordão, através das quais, desta nascente que se encontrava ali, se acreditava que era a entrada para o reino dos mortos, no imaginário da época. E isso é um detalhe importante porque vai nos ajudar a compreender a mensagem que Jesus vai dizer. Então, quem dizem os homens que eu sou? Essa é a pergunta de Jesus, que aparece em vários evangelhos, inclusive alguns domingos atrás, do tempo comum, mas aqui com outra abordagem. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O evangelista, então, aqui contrapõe a expressão os homens e o Filho do Homem. O Filho do Homem, aquele que tem o Espírito, a condição divina, e os homens, aqueles que ainda não têm o Espírito, a condição divina. Na verdade, Jesus quer saber qual foi o efeito da pregação dos apóstolos que ele havia enviado, 2 a 2, para proclamar aí a novidade do reino. E a resposta foi decepcionante. Eles responderam: olha, alguns dizem que tu és João Batista, porque se acreditava que os mártires ressuscitariam rapidamente. João Batista fazia pouco tempo que tinha sido assassinado por Herodes. Outros dizem que és Elias, um grande profeta, que segundo a tradição não teria morrido lá no livro do 2º Reis, no capítulo 2, versículos de 1 a 11, mas tinha sido arrebatado aos céus numa carruagem de fogo e voltaria na ocasião da chegada do futuro Messias. Continuando, outros ainda dizem que é Jeremias, também Jeremias, um profeta que tinha sobrevivido ao apedrejamento, de acordo com a tradição, ou algum dos antigos profetas. A gente pode observar que todos os personagens que eles dizem que é Jesus estão relacionados ao novo. Nunca Jesus, a sua novidade, a sua mensagem nova. Nada disso. Não compreenderam, nem os discípulos, portanto, não compreenderam a mensagem de Jesus e muito menos conseguiram transmitir. E aí Jesus então pergunta ao grupo: mas e vós? Ao grupo inteiro: quem dizeis que eu sou? Veja que Jesus se dirigiu a todo o grupo, mas somente um toma iniciativa, que é Pedro, que pretende ainda ser o líder, e responde. Simão Pedro respondeu. Simão é o nome, Pedro é o apelido negativo, que indica a teimosia, E quando Mateus apresenta assim como esse apelido, esse sobrenome, digamos assim, significa que há algo de contrário ao anúncio de Jesus. Tu és o Cristo, disse Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Finalmente,
Uma resposta razoável. Tem uma parte positiva e outra negativa, como vamos ver. Finalmente, pelo menos, dos discípulos que compreendeu que Jesus não é o filho de Davi, mas é o filho de Deus, como respondeu Pedro. Porque Davi é aquele que com a violência impunha o reino, a monarquia, mas o filho de Deus, literalmente, aqui é o vivificante, o Deus que comunica a vida. Então, Jesus lhe disse em seguida: feliz és tu, Simão. Simão é feliz. Por que é feliz? Porque neste momento Pedro é puro de coração, como as bem-aventuranças, felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Aqui Pedro é puro de coração, porque pode ver Deus em Jesus. Jesus o chamou de feliz, mas depois vai chamá-lo também de filho de Jonas. E esta é a parte negativa. Então, filho, na cultura judaica, nós já sabemos, não indica apenas alguém que é oriundo biologicamente de alguém, que nasceu biologicamente de alguém, mas alguém que se comporta como alguém. Então, Jesus diz filhos do trovão, porque se comportam como um trovão. E Pedro aqui é filho de Jonas, porque se assemelha a Jonas no comportamento. Então, é filho no modo de agir. Pedro é o filho de Jonas, porque Jonas é o único profeta do Antigo Testamento que fez com teimosia exatamente o contrário do que Deus havia dito lá em Jonas 1, de 1 a 3. Na teimosia para contradizer Jesus, Pedro é filho no comportamento de Jonas. Então, Deus havia dito para Jonas: levanta-te, vá a Nínive, a grande cidade, e eu vou anunciar, e anuncia a maldade, que esta cidade, a maldade dela chegou ao fim. Pedro faz o contrário, ao invés de ir para o leste, pega o barco e vai para o oeste. Só depois, aliás, Jonas, e só depois, então, ele vai se converter, como vai acontecer com Pedro e os outros discípulos. Portanto, nesse filho de Jonas, Jesus quer retratar o próprio Pedro, que fará sempre o contrário do que Jesus lhe pedirá para fazer, mas depois, enfim, se converterá. Continuando, Jesus completa: porque feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Na verdade, então, Pedro é feliz porque é puro de coração e pode ver Deus em Jesus. Continuando, Jesus diz: e eu te digo, tu és Pedro. É um termo no texto original do Evangelho que é escrito em grego, que adotado pelo evangelista, que é Petros. Petros, que indica um certo tipo de bloco de pedra, ou mesmo uma pedra que pode ser recolhida para ser usada numa construção. Pedra não é o masculino de Pedro, não, o feminino de Pedro, aliás. Então, Jesus está falando disso. E sobre esta pedra, não é que é um bloco, uma pedra, uma rocha útil para construir alguma coisa, eu construirei a minha igreja. É o mesmo termo que Jesus usou lá no capítulo 7 para falar da casa construída sobre a rocha. Portanto, o que Jesus está dizendo a Simão é: tu és um tijolo, uma rocha sobre a qual eu construirei. Sobre esta rocha que sou eu. Então, tu és Pedro, um tijolo, e sobre esta rocha que sou eu, com esse tijolo, construirei a minha igreja, edificarei a minha igreja. Aqui Jesus usa um termo, eclesia, que também em grego não é um termo sagrado, como se Jesus quisesse construir uma outra sinagoga. Não, indica conjunto, assembleia dos que são convocados. É um termo leigo. Então, Jesus aí não pretendia construir uma nova sinagoga, mas uma nova realidade, não é? Uma nova realidade. E continua dizendo: e o poder, quer dizer, as portas, é bom lembrar que eles estão perto da porta da cidade, que indicava a sua força, né? As forças, a porta de uma cidade indicava o seu poder. As portas do inferno não poderão destruí-la. As portas aqui, então, se refere a uma daquelas entradas das nascentes do Rio Jordão, que estão aí nessa cidade, onde se acreditava ser a entrada do reino dos mortos. Então, ao dizer que as forças da morte não prevalecerão contra ela, quer dizer, nunca poderá vencê-la, Jesus quer ensinar que quando uma comunidade, este é o grande ensinamento, quando uma comunidade é construída, é firmada sobre Jesus com o seu alicerce, porque ele é a rocha, o Filho do Deus vivente, então, que comunica a vida, se é tudo isso,
então as forças negativas da morte não terão nenhum poder sobre ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, diz Jesus. E ao conceder as chaves aqui, alguém significava torná-lo responsável pela segurança daqueles que estavam dentro. Portanto, Jesus não está dando a Pedro a chave para dar o acesso ao além, à vida depois da morte, como nós popularmente dizemos, né, que São Pedro tem a chave do céu. Nada disso. Não encarrega de abrir ou fechar, mas o torna responsável por aqueles que estão dentro desse reino, que é a alternativa, a vida alternativa que Jesus veio propor. Por isso, então, tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, quer dizer, unido a Deus, que tem o consentimento de Deus. O que Jesus diz agora a Pedro será dito depois, mais tarde, no capítulo 18, a todos os discípulos. As últimas palavras de Jesus neste evangelho representam então o envio para irem e ensinarem tudo o que vos ordenei. É assim que terminará. Portanto, o ensinamento de Jesus, a mensagem que comunica a vida, tem a aprovação divina, quer dizer, é da parte dos céus. E dos céus significa de Deus. Contudo, o versículo 20 não foi usado para este texto, mas é bom lembrá-lo, foi excluído desse texto. Surpreendentemente excluído, porque Jesus ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. E quando isso acontece, Jesus ordena, significa que tem uma resistência aí a isso. Na resposta de Pedro, havia uma parte positiva, como dissemos, enquanto reconhecia Jesus como Filho de Deus, que comunica a vida, o Deus vivente. Mas a parte negativa da resposta é: as pessoas disseram que tu és o Cristo, quer dizer, o Messias esperado pela tradição, aquele que vem com a força das armas, submeter, subjugar aqueles que não cumprem a lei. Jesus não é esse Messias das armas, não é esse Messias que vem com poder, com toda a força de exércitos. Então, por isso que ele diz, não deveis dizer isto a ninguém. Se lêssemos o versículo 20, não deveis dizer isto a ninguém, porque ele não é o Messias, não é o esperado pela tradição e o imaginário da época. Jesus é o Cristo, sim, é o Messias, mas de uma forma completamente diferente, porque é um Messias que não usará do poder, mas o seu poder será o amor, não o poder pelo poder. Vai usar do serviço e não de ser servido. Quer dizer, isso vai provocar conflito entre Pedro, e não só Pedro, os outros discípulos, até o fim. Aquele que tinha sido agora, então, definido como uma pedra boa, útil para a construção, se tornará uma pedra de tropeço e terá que fazer um longo caminho até se converter, como acontecerá. Um grande abraço, feliz festa de São Pedro e São Paulo.